A criação do Banco Confederal de Investimento e Desenvolvimento da Aliança dos Estados do Sahel surge como um marco histórico para a região composta por Mali, Níger e Burkina Faso, países que decidiram unir forças após se afastarem da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental e traçar um caminho de soberania política, militar e, sobretudo, econômica. O nascimento deste banco foi anunciado oficialmente em março de 2025, em meio a encontros estratégicos que reuniram os chefes de Estado da Confederação e contou com a definição de um capital inicial de 500 bilhões de francos CFA, o equivalente a cerca de 760 milhões de euros. Esse montante representa não apenas uma soma financeira, mas a concretização de um ideal de independência econômica que há anos era discutido na região do Sahel, marcada por crises sucessivas e dependência estrutural de instituições estrangeiras. O objetivo do banco não se limita a acumular recursos. Ele foi concebido para ser um motor de financiamento de projetos estruturantes em setores vitais como transporte, energia, agricultura, industrialização e conectividade regional. Os três países acreditam que apenas uma instituição própria poderá canalizar recursos de forma soberana, sem condicionamentos externos, como os impostos por organismos internacionais e parceiros ocidentais. O financiamento inicial será garantido por meio de uma contribuição de 5% da arrecadação fiscal de cada Estado-membro, além de novas taxas, como o Prélèvement Confédéral de 0,5%, aplicado a importações provenientes de fora da Confederação, o que reforça o caráter autônomo e sustentável da instituição. Alerta! Antes de continuar, aproveite este momento para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este conteúdo. Assim, você apoia nosso trabalho e fica sempre atualizado sobre os acontecimentos mais importantes do Sahel e do mundo. Essa criação ocorre em um contexto de transformações profundas no Sahel. Depois de anos de instabilidade política, marcada por golpes de Estado, insurgências armadas e um desgaste no relacionamento com potências externas, os governos de transição optaram por redefinir a agenda regional, criando a Aliança dos Estados do Sahel, em 2023, e transformando a parceria em uma confederação plena em julho de 2024. A fundação de um banco próprio era vista como etapa inevitável desse processo e agora ganha corpo com cronogramas claros e compromissos oficiais. O calendário prevê que o capital inicial esteja totalmente liberado até o final de setembro de 2025 e que o restante do capital subscrito seja integralizado até dezembro de 2028, garantindo uma base sólida para operações de médio e longo prazo. O Banco Confederal nasce também como instrumento de integração regional, ao oferecer linhas de crédito destinadas a grandes obras de infraestrutura que cruzem fronteiras nacionais, como rodovias, corredores de transporte ferroviário e interconexões energéticas, projetos que até então dependiam quase sempre de apoio externo, com pesadas contrapartidas. O caso das ferrovias transsaelianas é citado como prioritário porque permitirá reduzir custos de transporte, aumentar o comércio intra-regional e facilitar a circulação de bens e pessoas. Outro eixo considerado essencial é a energia, com ênfase em projetos de eletrificação rural, aproveitamento de energias renováveis como solar e hidroelétrica, e expansão de redes regionais que possam atender as zonas atualmente isoladas. A governança do banco é um ponto central para que o projeto conquiste credibilidade interna e externa. As autoridades da Confederação ressaltaram que o êxito da instituição dependerá da transparência na gestão, da autonomia das decisões e da capacidade de atrair investimentos privados complementares para além do aporte inicial dos Estados-membros. Nesse sentido, reuniões técnicas realizadas em Niamey em julho de 2025 reuniram ministros de Economia e Finanças, altos funcionários e especialistas para redigir os textos jurídicos, manuais operacionais, sistema de informação e plano estratégico de desenvolvimento para o período de 2026 a 2030. O encontro também discutiu a definição da sede do banco, a estrutura de direção e os mecanismos de auditoria a fim de assegurar eficiência. Para os dirigentes do Sahel, o banco representa mais do que uma ferramenta financeira. É um símbolo de resistência e de afirmação política frente a décadas de dependência de instituições como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Africano de Desenvolvimento ou os programas de ajuda bilateral.
A criação de uma alternativa própria demonstra a ambição de romper com o ciclo em que empréstimos externos vinham acompanhados de condicionamentos duros, muitas vezes incompatíveis com a realidade local e com as prioridades nacionais. Ao mesmo tempo, a AES quer enviar uma mensagem clara à comunidade internacional de que busca parceiros que respeitem a soberania dos seus povos. Os desafios, no entanto, são imensos. Os países enfrentam sérios problemas de arrecadação fiscal devido a economias frágeis e à pressão de conflitos armados em várias regiões. A dificuldade de mobilizar rapidamente recursos internos pode retardar a plena operacionalização da instituição. Além disso, a instabilidade política e as tensões militares continuam a representar riscos para investidores privados e parceiros comerciais, que observam o desenvolvimento da confederação com cautela. Mesmo assim, líderes e analistas acreditam que a consolidação do Banco Confederal poderá inaugurar uma nova etapa de desenvolvimento e integração, se for capaz de manter disciplina, gestão transparente e foco em projetos prioritários. Com este passo, a Confederação dos Estados do Sahel lança um sinal forte de que está disposta a assumir as rédeas do seu destino econômico, criando as bases para que seus recursos naturais, suas populações e suas instituições possam gerar crescimento sustentável sem depender de imposições externas. O Banco Confederal não é apenas um organismo financeiro, é um símbolo da busca por soberania e dignidade em uma região que por décadas esteve associada à fragilidade e à dependência, e que agora busca afirmar-se como um polo de decisão e desenvolvimento no coração da África. O futuro do Banco Confederal da Aliança dos Estados do Sahel desperta debates dentro e fora da região e mostra claramente que o Sahel não pretende mais seguir como mero receptor de ordens externas, mas como protagonista de sua própria caminhada de desenvolvimento. O nascimento desta instituição acontece em um cenário em que o mundo olha para a África como o próximo grande espaço de crescimento econômico, mas também como uma terra marcada por conflitos humanitários e disputas por recursos estratégicos. É justamente nessa encruzilhada que Mali, Níger e Burkina Faso decidiram dar um passo ousado, criar uma ferramenta financeira que lhes permita não apenas sobreviver, mas também projetar um modelo diferente de crescimento, baseado na cooperação regional e no fortalecimento da soberania. O banco nasce com objetivos claros, mas com horizontes abertos à criatividade e à determinação dos seus gestores e povos. A visão de longo prazo é transformar o Sahel de uma região marcada por instabilidade em um corredor estratégico de integração continental, ligando o norte da África ao Golfo da Guiné e abrindo corredores de transporte e comércio que coloquem os três países no centro das rotas africanas e até globais. Para alcançar esse sonho, a instituição terá de apostar em projetos estruturantes, como ferrovias transcontinentais, parques industriais integrados e polos de energia renovável, aproveitando o imenso potencial solar da região, que pode abastecer não apenas o Sahel, mas exportar eletricidade limpa para países vizinhos e até para a Europa. Outro ponto essencial é a valorização da juventude e da mão de obra local, porque de nada adianta erguer estradas, fábricas e centrais elétricas se não houver técnicos, engenheiros, agricultores e empreendedores capazes de assumir a frente da produção e da inovação. Por isso, espera-se que parte importante dos recursos seja direcionada para a formação profissional, a pesquisa científica, adaptada às necessidades regionais, e programas de empreendedorismo que incentivem a juventude a sonhar e a permanecer em sua terra natal, ao invés de arriscar a vida em travessias perigosas rumo ao exterior. O banco pode ser a chave para transformar a juventude saliana de geração perdida em geração construtora. A criação do banco também tem um profundo significado simbólico, porque mostra ao mundo que, apesar de todas as pressões externas e dos desafios internos, os povos do Sahel são capazes de pensar e de agir juntos. Ao invés de serem lembrados apenas pelas crises humanitárias e pelos conflitos militares, agora podem ser vistos como arquitetos de uma nova realidade econômica e política. A união de Mali, Níger e Burkina Faso pode servir de exemplo para outras regiões africanas que também buscam escapar do peso de instituições financeiras internacionais que por vezes sufocam o desenvolvimento, em vez de incentivá-lo. Naturalmente, há riscos e críticas. Alguns analistas internacionais afirmam que o banco pode enfrentar grandes dificuldades financeiras e que a instabilidade política pode comprometer sua credibilidade. No entanto, os líderes da Confederação apostam que a convicção e a união dos povos aliados serão suficientes para enfrentar obstáculos históricos e que cada investimento realizado, cada estrada construída, cada fábrica inaugurada, será um testemunho vivo de que o Sahel está mudando de rosto.
A longo prazo, a ambição é que essa experiência não apenas fortaleça os 3 países, mas também inspire todo o continente africano a avançar em direção a uma verdadeira emancipação econômica. Com tudo isso, compreendemos que o Banco Confederal não é apenas um organismo técnico, mas um verdadeiro símbolo de soberania e de dignidade para milhões de africanos que por séculos viram suas riquezas e o suor do seu trabalho beneficiando outras nações. Hoje, nasce uma esperança concreta de que esses recursos sirvam primeiro aos filhos e filhas do Sahel e que o desenvolvimento não seja apenas uma promessa, mas uma realidade palpável nas ruas, nas aldeias e nas cidades. E se você chegou até aqui, é sinal de que acredita que o destino do Sahel e da África pode ser escrito por suas próprias mãos. Por isso, inscreva-se agora mesmo, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe este vídeo, porque juntos vamos acompanhar de perto cada passo dessa transformação histórica que pode marcar o início de uma nova era para todo o continente africano. Obrigado por estar conosco e até o próximo vídeo. A partir do momento em que o Banco Confederal da Aliança dos Estados do Sahel começa a ganhar forma, ele passa a ser visto como uma ferramenta de transformação social tão relevante quanto econômica, porque o impacto de seus investimentos não ficará restrito às grandes obras de infraestrutura, mas também se estenderá a projetos comunitários voltados para a agricultura de subsistência, apoio a pequenas e médias empresas e programas de capacitação da juventude que hoje enfrentam um dos maiores índices de desemprego do continente. O banco é desenhado para funcionar como catalisador da economia real e também como um instrumento de esperança em regiões rurais, muitas vezes esquecidas pelas políticas de desenvolvimento impostas de fora. Esse caráter social é reforçado pelo desejo dos dirigentes de que o banco financie iniciativas que tenham efeito direto na vida das populações, como sistemas de irrigação que tornem possível a agricultura durante o ano inteiro, escolas técnicas que formem profissionais locais para os novos projetos de infraestrutura e clínicas regionais que melhorem o acesso à saúde básica. Tudo isso faz parte da estratégia de criar uma dinâmica de crescimento inclusivo em que o progresso não se concentre apenas nas capitais, mas chegue também às comunidades periféricas e às zonas que mais sofrem com a insegurança alimentar e a falta de oportunidades. Outro elemento central da criação do banco é o fortalecimento da integração comercial interna. O Sahel é uma região rica em recursos naturais, como ouro, urânio, algodão e gado. Mas durante décadas essas riquezas foram exportadas em estado bruto e em grande parte controladas por interesses externos. O Banco Confederal nasce com a missão de financiar cadeias de transformação locais para que as matérias-primas sejam processadas e valorizadas dentro da própria confederação, gerando empregos e aumentando a renda nacional. Isso significa estimular indústrias de beneficiamento de algodão, fábricas de processamento de carne, usinas de energia solar e até mesmo centros de pesquisa em tecnologia adaptada às condições climáticas da região. O fortalecimento da soberania monetária também está no horizonte da Confederação dos Estados do Sahel. Ainda que de forma indireta, a criação do Banco Confederal é vista por muitos analistas como o primeiro passo em direção a uma eventual moeda própria, ou pelo menos a uma gestão mais independente das reservas financeiras, até aqui dependentes do franco CFA vinculado ao Tesouro francês. A longo prazo, a consolidação do banco poderá servir como suporte para políticas monetárias mais autônomas, reduzindo a vulnerabilidade diante de choques externos e abrindo espaço para negociações mais equilibradas com parceiros internacionais. Mas a caminhada até lá será longa e exige disciplina, porque além das dificuldades de arrecadação e do contexto de insegurança armada, existe também a necessidade de construir confiança entre os próprios Estados-membros, que historicamente enfrentaram desafios de coordenação e rivalidade por recursos. Agora, Mali, Níger e Burkina Faso precisam demonstrar unidade e firmeza de propósito para que o banco não se torne apenas mais uma instituição no papel, e sim um motor efetivo de desenvolvimento. As primeiras reuniões técnicas já mostraram um esforço real de cooperação, com equipes juntas trabalhando na elaboração de marcos jurídicos, de estatutos claros e de um plano estratégico que fixe prioridades de investimentos até 2030. A criação do Banco Confederal também envia uma mensagem poderosa para as populações locais que durante muito tempo viram seus governos dependentes de ajudas externas e de políticas impostas. Agora, os cidadãos começam a perceber que os sacrifícios que fazem em impostos e contribuições podem se converter em projetos visíveis dentro de suas próprias fronteiras, como estradas que ligam mercados regionais, barragens que permitem irrigar campos agrícolas e redes elétricas que iluminam aldeias até então mergulhadas na escuridão. Esse sentimento de pertencimento e de participação é talvez um dos maiores trunfos políticos que os líderes da Confederação buscam alcançar. Assim, o Banco Confederal da Aliança dos Estados do Sahel é mais do que um projeto técnico. Ele é um símbolo de mudança de mentalidade,
uma resposta a décadas de dependência e uma tentativa de afirmar uma nova era em que o destino econômico e social da região seja decidido por seus próprios povos e não por agendas externas. O desafio agora é transformar essa ambição em resultados concretos, visíveis e duradouros, para que a confiança depositada nesse banco se multiplique e inspire novas iniciativas de integração e soberania no coração do Sahel.